Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Ramon Patrick aqui mais uma vez, para dar continuidade aqui ao nosso assunto de Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco, Estatuto da PMPE, a lei número 6.783, de 16 de outubro de 1974. Desta vez eu vou dispensar a apresentação, Presumo que vocês já estejam me acompanhando aí da aula anterior. Presumo também que todos já tenham atendido o meu pedido lá de baixar a lei, e fazer a leitura da lei seca, da lei nua e crua, da lei em específico. Então eu espero que você já tenha feito essa leitura, que se não fez por completo, mas que esteja fazendo. Esse é o seu compromisso para conosco, Espero também que você que já é nosso aluno do presencial não esteja deixando de acompanhar essas aulas. Então acompanhe, porque ela é complementar aí ao seu conhecimento e ela vai também lhe ajudar, a complementar a realização aí do seu sonho, a aprovação, tá ok? Então vamos aqui para o que eu separei para hoje, Hoje a gente vai dar continuidade e vai falar do ingresso na Polícia Militar. Então, essa parte do ingresso, ela está disposta aqui a partir do artigo 10 da legislação, ela fala do ingresso tanto para oficial como para praças, Eu vou fazer a leitura e explicar a vocês como é que funciona. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros. Então lembrem-se que é todos os brasileiros, sem distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observada as condições prescritas em lei e nos regulamentos da corporação. Então é importante destacar, que quando ele fala aqui nas condições prescritas em lei, as condições prescritas em lei e no regulamento da corporação são condições complementares, complementares ao que já fala aqui essa legislação. Então ele vai tratar por alto de como é feito o ingresso na Polícia Militar, e o restante da legislação interna é quem vai especificar os requisitos, por exemplo, a idade e alguns outros requisitos que são exigidos, para ingresso nesses cargos, tá certo? Então, lembrando lá que é facultado a todos os brasileiros, não é uma coisa que é destinada só a uma raça ou só a uma crença religiosa, certo? Ela é feita mediante inclusão. Isso, como eu disse, nunca aconteceu, que é aquela situação de se precisar de alguém que não passou no concurso, é uma situação emergencial. Então, aquilo que falei na aula anterior, essa questão de inclusão. Matrícula e nomeação é meio que uma complementação uma da outra, Quando você adentra num curso de formação, você faz sua matrícula, E aí, com a nomeação, é o coroamento dessa matrícula, é um número que você carrega durante toda a sua carreira militar na ativa e ainda continua com ela na inatividade. É um registro, na Polícia Militar, é um registro no estado de Pernambuco, essa matrícula, tá ok? Artigo 11, Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais e graduados, além das condições relativas à nacionalidade, à idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, Se vocês prestarem atenção, aqui são os requisitos, Depois da aptidão intelectual, que é a prova objetiva que vocês vão fazer, tem uma avaliação de capacidade física, tem também uma avaliação de idoneidade moral, que é oferida através da investigação social. Quem já andou nas nossas aulas inaugurais já deve ter visto Alexandro falando aí sobre essas fases do concurso, principalmente aí da investigação social. É necessário que o candidato não exerça
e nem tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Então aí vocês vão ter o compromisso de baixar lá a Lei de Proteção à Segurança Nacional e ver quais são os crimes. Mas de maneira geral, você não pode ter cometido crimes, né? Crimes bárbaros. Então, essa questão aí de atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional são crimes, tá ok? Nesse artigo, o parágrafo único, né? Ele diz: o disposto nesse artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais e que é exigido diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal, certo? Então aqui, né, antigamente, né, para o CFO era exigido qualquer nível superior, assim como para o CFOA, né, que é o concurso interno, né, para a formação de oficiais. Para o CFOA ainda ficou sendo admitido qualquer curso superior, né, reconhecido aí pelo governo federal. Já para o CFO, né, que é o quadro de oficiais, o que vai ter o concurso aí também paralelo ao de vocês, é exigido o curso de Direito. Então, ainda hoje está sendo, né, exigido o curso de Direito para quem quer ingressar na carreira como oficial aí pelo CFO, tá certo? Da hierarquia e da disciplina, né? Capítulo 2, da hierarquia e da disciplina. Eu vou explicar para vocês basicamente o que é a hierarquia e o que é a disciplina, né? A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então são pilares, né? São os dois pilares principais da Polícia Militar, é a hierarquia e a disciplina, certo? E essa questão de responsabilidade, né, e autoridade, ela cresce com o grau hierárquico. A hierarquia é a divisão, o escalonamento de funções dentro da instituição, né, de maneira geral. Mas eu vou explicar mais a fundo aqui. E a disciplina, de fato, é o fiel cumprimento da legislação, o cumprir do dever, do que é certo, tá ok? Então isso, de maneira geral, é a disciplina. A hierarquia policial militar é a ordenação de autoridades em níveis diferentes. Então vocês entenderam aqui, né? O que eu disse anteriormente, o escalonamento, a divisão, né, das funções em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações. Postos é inerentes aos oficiais, né? Graduações inerentes aos praças. Daqui a pouco também eu vou explicar para vocês a divisão desses ciclos, né? Os oficiais, eles são entendidos como postos e os praças são entendidos como graduações, as subdivisões, certo? A divisão hierárquica. Então, dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto ou graduação. Então, a hierarquia de duas pessoas que estão no mesmo posto ou na mesma graduação, né, ela é feita, levada em conta quem é mais antigo. Um exemplo, se tivermos dois sargentos, né, dois primeiros sargentos, né, como é que sabemos quem é mais antigo? Então, aí é levado em conta quem foi promovido primeiro, né? Então, o que foi promovido primeiro, com data anterior ao outro, ele será, né, o mais antigo e será o responsável hierarquicamente por aquela situação, por aquela fração de policiamento, né? O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito do acatamento à sequência de autoridade. Então, o respeito à hierarquia, né, ele é voltado para o fiel cumprimento no espírito de acatamento à sequência de autoridade, tá certo? Ficou bem entendido? Disciplina, vou explicar para vocês o que significa disciplina. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições
que fundamenta, né, o organismo policial militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, a questão de disciplina ela é mais autoexplicativa, né? É você correr pelo certo, é você cumprir a legislação, é você cumprir as normas, tá certo? Então, esse também é um pilar da Polícia Militar, tanto a hierarquia quanto a disciplina. Então, você tem que entender que terá vários graus hierárquicos, né, dentro dessa instituição, e que você tem que cumprir fielmente a disciplina, tá certo? Vamos passar aqui. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Então a disciplina, né, ela se estende por toda a sua vida. Então, uma vez aí militar, né, continua sendo militar, desde que você não passe lá pelas situações de punições e tal, seja demitido ou excluído, você continua sendo militar, né, e tem que obedecer, né, a questão dos pilares, da disciplina e o respeito à hierarquia. Então, isso vai se perpetuar por toda a sua vida. Uma vez você sendo aprovado, abençoado, para deixar de ser feio, né, para ser bonito, quem foi para a aula inaugural vai ver lá, vai entender o que a gente está falando, né? Então você vai deixar de ser feio e vai deixar de ser pobre, vai ser ricos para sempre. Muito embora você vai ter que obedecer à hierarquia e à disciplina durante toda a sua vida, tá certo? Então guardem isso com vocês, né? Que isso é algo que pode ser cobrado, é uma das maiores chances de cobrança, é essa questão, né? Se perpetua por toda a vida aí militar, certo? Vamos lá, artigo 13, vamos falar dos círculos hierárquicos, né? Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo, certo? Então, vou falar para vocês como funciona aqui os círculos hierárquicos, mas antes eu vou fazer uma breve exposição aqui do que é posto e do que é graduação. Como eu falei por alto lá, né? Posto é o grau hierárquico do oficial e ele é conferido por ato do governador do estado de Pernambuco. Então, o posto, né, ele só pode ser conferido por ato do governador do estado de Pernambuco. Já a graduação, né, é o grau hierárquico da praça, né? E é conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Então, fiquem bem atentos nisso, porque a organizadora ela pode trocar, dizer que posto é o grau hierárquico da praça e graduação é o grau hierárquico do oficial. Ou então, continuar dizendo que posto é o grau hierárquico do oficial, porém é conferido por ato, né, do comandante-geral, quando na verdade não é. O posto, ele é o grau hierárquico do oficial e ele é conferido pelo governador do estado de Pernambuco. Já a graduação é o grau hierárquico da praça e ele é conferido, né, por ato do comandante-geral da Polícia Militar, tá certo? Eu espero que tenha ficado entendido aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Deixa aqui nos comentários, nos procura nas nossas redes sociais que já estão disponíveis aí para vocês, super acessíveis. Então, nos procura, né, que a gente tira toda dúvida que vier a surgir. Os aspirantes a oficial e os alunos oficiais são denominados praças especiais, tá certo? Então, os aspirantes, né, os aspirantes lá, depois de fazer o CFO, de terminar o curso de formação, né, ele é nomeado aspirante, né, aspirante a oficial, ele vai passar um tempo ali, um estágio probatório como aspirante, e ele está no ciclo das praças especiais, ele está na condição de praças especiais, tanto eles quanto os alunos oficiais.
Ou seja, a partir do momento que começou o curso de formação de oficial, né, a pessoa que está lá, ele é denominado aluno oficial, tá certo? Então, eles são praças especiais, ok? Eles não têm posto ainda, tá certo? Eles estão na condição de praça especial. Vamos falar aqui do Círculo dos Oficiais, né? Tá aqui, ó, Círculo dos Oficiais e Círculo das Praças, ok? Então, temos, dentro desse círculo de oficiais, temos uma subdivisão, que é o Círculo dos Oficiais Superiores, né? Que é composto por os coronéis, os tenentes coronéis e os majores, tá certo? Então, esses são o círculo dos oficiais superiores. Círculo dos oficiais intermediários. São os capitães. Os capitães ficam aí sozinhos no círculo dos oficiais intermediários. Lembrando, aqui observaram que todos têm postos. Todos têm postos. São oficiais. Círculo dos oficiais subalternos são os primeiros e os segundos tenentes, tá certo? Então, os primeiros e segundos tenentes são do círculo dos oficiais subalternos. Agora, vamos mudar para o círculo de praças, né? O círculo de praças, ele também se subdivide em mais dois, certo? Que são o círculo dos subtenentes e sargentos e o círculo dos cabos e soldados, certo? Todos são detentores de graduações, né? E nas suas subdivisões, os círculos dos subtenentes e sargentos são compostos por terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Já o círculo de cabos e soldados são autoexplicativos, são compostos pelos cabos e pelos soldados aí da Polícia Militar de Pernambuco, tá certo? Vamos lá, vamos tratar aqui das praças especiais, né? Frequentam o círculo de oficiais, né? Os praças especiais. Então, os praças oficiais que vão frequentar o círculo dos oficiais são os aspirantes a oficial. É a pessoa ali que já deixou de ser aluno, né? Já está na ativa, né? Na ativa, digo, trabalhando, e que é aspirante a oficial, está naquele estágio probatório ainda para ser promovido a tenente, tá ok? Então ele frequenta o círculo dos oficiais. Excepcionalmente, em reuniões sociais, tem acesso ao círculo dos oficiais o aluno oficial. Então aí o aluno já é em uma condição excepcional, né? Já não é franqueado que ele frequente sempre, assim como é franqueado ao aspirante oficial. Então, o aluno é numa condição excepcional ou em reuniões sociais, tá certo? Já que na condição das praças, né? Na condição das praças, a gente vê que excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de subtenentes e sargentos, o aluno do curso de formação de sargento. Então é a mesma condição lá do aspirante, né? Só que aí, excepcionalmente, ele vai ter aqui a mesma condição do aluno oficial, digo, do aspirante não, do aluno oficial. E aí vai ser excepcionalmente, né? Ele vai frequentar aí o ciclo de subtenentes e sargentos. Eu estava lendo outra coisa aqui embaixo e fugiu um pouco o raciocínio. Então, ele vai frequentar o ciclo dos subtenentes e sargentos de maneira excepcional, tá certo? Não é uma coisa que é regra, que é franqueada. É em condição excepcional ou em reuniões sociais, como vocês podem ver aqui. Frequentam o círculo de cabos e soldados, o aluno do curso de formação de soldados. Então é o que vocês serão aí no futuro, tá certo? No futuro breve.
Então lembrem-se disso. Isso também pode ser cobrado de maneira que venha a confundir a cabeça de vocês aí. Caso eles apresentem uma tabela parecida com essa, troque de lugar, ou então a mudança só de uma palavra como essa, ó. Tire aqui o excepcionalmente e coloca frequentam. Então isso é importante que vocês leiam e releiam, porque pode ser objeto de uma pegadinha aí feita pela banca, tá certo? Vamos para frente que o conteúdo é extenso, né? Vamos lá, artigo 15. A precedência entre policiais da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Deixa eu explicar para vocês aqui, né? A gente disse que tem distinções nos graus hierárquicos, né? Que nos postos tem vários graus hierárquicos, nas graduações também tem vários graus hierárquicos. Mas quando os policiais da ativa têm o mesmo grau hierárquico, né? O mesmo posto ou a mesma graduação, existe algo que entra em cena chamado precedência, que aí ela é dada, né? Ela é assegurada por a antiguidade no posto, certo? Quem se tornou, são dois sargentos, né? Dois primeiros sargentos. Quem se tornou sargento primeiro? Então, esse é o que tem o grau hierárquico mais alto. Por quê? Porque ele tem a precedência, entenderam? Agora, tem uma exceção aqui, ó, salvo nos casos de precedência funcional. Aqui eu gosto de usar o exemplo lá da condição de dois majores, né? Dois majores. Então, um é mais recruta do que o outro, eles têm o mesmo grau hierárquico, mas um é mais recruta do que o outro em relação à precedência. Um foi promovido depois do outro. E esse que foi promovido depois, ele assume um cargo de subcomandante de um batalhão. Então, pela uma precedência funcional, ele termina sendo mais antigo lá do que o outro que foi promovido primeiro, tá certo? Então, essa precedência funcional, ela é estabelecida em lei ou em regulamento. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, já disse, me coloca à disposição aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Em antiguidade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Certo? Então, são dois cabos, né? O cabo da ativa, ele tem precedência sobre o cabo da inatividade, tá certo? Então, ele se torna mais antigo aí na condição de serviço, tá ok? Vamos passar aqui para o artigo 16. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Vamos lá. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Então, lembrando aqui que a gente viu que o aspirante a oficial ele ainda não tem posto, né? O posto vai ser dado lá, vai ser conferido, né, pelo governador do estado de Pernambuco. Então, quando ele é aspirante, ele ainda está no estágio probatório, ele ainda não tem posto, tá certo? Muito embora ele é o mais antigo das praças, porque ele é um praça especial, tá certo? Os alunos oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui está os aspirantes, logo abaixo está os alunos oficiais e abaixo dos alunos oficiais está os subtenentes. E assim sai descendo até chegar no aluno soldado, tá certo? Dos subtenentes, abaixo tem os primeiros sargentos, abaixo tem os segundos sargentos, mais abaixo os primeiros sargentos, tá certo? Um pouco abaixo os cabos, abaixo os soldados, certo? E abaixo dos soldados, os alunos, né, do CFSD ou CFHP, né, que é o curso de formação de soldados ou curso de formação de praças, como vem sendo aperfeiçoado aí. Então, eu falei aí de todos os graus hierárquicos das praças, tá certo? Esses são os das praças.
Numa situação posterior, né, no futuro aqui vai ser reorganizado e eu falo para vocês sobre o grau hierárquico dos oficiais. Então aqui para finalizar vamos fazer um estudo sobre o artigo 18, né, que fala dos alunos oficiais, certo? Os alunos oficiais PM são declarados aspirantes a oficiais pelo comandante-geral da Polícia Militar. Por quê? Porque ainda é uma promoção, é uma condição entre praças. Então, se a gente voltar lá um pouco e observar, posto é o grau hierárquico do oficial e é conferido por ato do governador. Como ele ainda não é oficial, ele é praça especial, cai nessa segunda regra, né? Que a graduação é o grau hierárquico das praças e que é conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Tá ok? Então, por aqui a gente consegue encerrar o assunto de hoje, né? Expomos, né? Trouxemos a baila para vocês aí do artigo 10 ao artigo 18, né? Progredimos um pouco no nosso conteúdo, né? Para você que já é nosso aluno, continua acompanhando, né? Para você que não é ainda, né? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha. Caso queira conhecer algum de nossos polos, como eu já disse, temos polos em várias cidades do sertão de Pernambuco. Então, no interior de Pernambuco, nós temos 10 polos em funcionamento. Entre em contato conosco que passamos para vocês qual é o polo aí mais próximo de você. Para você que já é nosso aluno, tem o compromisso de, no dia de aula vaga presencial, né? Que o presencial nós temos 4 dias de aula na sala, né? Sendo 3 de atividade intelectual e 1 de atividade física, de atividade esportiva, de preparação física. Então ficamos com um dia ocioso. Esse dia ocioso complementamos aqui com essas aulas bônus de maneira digital. Ela é super importante que você acompanhe, né? Que você esteja sempre assistindo essas aulas, porque ela auxilia aí na sua preparação. Então é algo que é deixado bem aberto para você escolher qualquer dia e qualquer hora que você assista. Preferencialmente que você faça isso lá no dia da aula vaga, para que você não se desvirtue dos estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula, me coloco à disposição, né, para tirar toda e qualquer dúvida aqui nas nossas redes sociais e deixo bem aberto para que vocês nos procurem. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.